No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Amém. Esse Filipe, que também foi um dos 7 eleitos para cuidar das mesas, para servir a parte de cuidado com os necessitados, porque eles tinham um sistema de comunidade em que todos contribuíam e depois se repartia entre todos. E havia um problema que algumas pessoas ficaram sem receber a sua parte. Houve uma reclamação para os apóstolos reuniram um grupo de irmãos e decidiram eleger, escolher 7 homens, a Bíblia diz cheios de fé, do Espírito Santo e de bom testemunho. Você pode poder isso com mais calma em Atos 6. E aí eles foram eleitos para poder cuidar dessas necessidades. Mas 2 já se destacaram porque eles não faziam só isso, né? Primeira coisa que a gente precisa aprender, irmãos, é que a gente usa um termo: quem se dispõe para a obra faz o que for necessário. Eles foram eleitos para serem diáconos, mas eles estavam pregando, né? Estevão estava pregando até para os inimigos de Cristo, homens religiosos, homens poderosos, homens capacitados. Ele pregava com uma ousadia, que eles ficaram até assustados com a ousadia de Estevão. E aí depois aparece Filipe na história. O que acontece? Houve uma grande perseguição em Jerusalém àqueles que pertenciam à fé. E os apóstolos permaneceram em Jerusalém, e a grande parte da igreja foi dispersa em Israel e algumas cidades vizinhas da região de Israel, mas principalmente em Israel. E a Bíblia diz que em cada lugar que eles chegavam, esses crentes, essas famílias chegavam, esses discípulos, eles pregavam, eles anunciavam a Cristo. O termo que o livro de Atos usa, eles anunciavam a Cristo. E Filipe foi para Samaria. Samaria, para quem não sabe, era uma região que pertencia à nação de Israel, mas era uma parte de Israel que os judeus, que os israelitas não valorizavam, porque eles eram um povo misto, um povo, que tiveram, num momento mais antigo, tiveram uma mistura de povo, uma invasão diferente. Então, Samaria já tinha sido a capital de Israel e Jerusalém de Judá. Enfim, havia uma série de situações, não dá para a gente detalhar aqui, mas os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos não gostavam dos judeus. Havia uma rivalidade, uma diferença entre eles. Mas quando Jesus deu a grande comissão, deu a ordem, e especificamente para os seus discípulos, ele falou: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aí ele fala: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jerusalém era a capital onde eles estavam reunidos. Judeia era a região a qual pertencia Jerusalém, onde estava Jerusalém. Samaria era essa região de Israel. Havia outras regiões, mas ele citou particularmente Samaria, para que ninguém deixasse de pregar em Samaria por preconceito. O próprio Jesus pregou em Samaria, ganhou os samaritanos para a fé. Então ele citou Samaria e diz até os confins da terra. Então Filipe estava obedecendo a este mandamento do Senhor Jesus lá em Atos 1:8, para que fossem por todos os lugares, inclusive a Samaria. E lá em Samaria ele pregou em 2 cidades, e a Bíblia diz que as multidões vieram, a cidade toda veio ouvir a palavra, e muitas pessoas foram libertas, curadas, os demônios eram expulsos. Foi uma unção, um poder de Deus, muita salvação de almas. Filipe batizou muita gente. E aí Pedro e João ficaram sabendo do que estava acontecendo lá em Samaria. A notícia chegou lá, e eles foram para lá para dar um suporte apostólico, para dar continuidade na igreja. Lá eles oraram, para que impuseram as mãos,
e essas pessoas que tinham sido batizadas nas águas, mas não tinham sido cheias do Espírito Santo ainda, receberam imposição de mãos de Pedro e de João, foram cheios do Espírito Santo. Enfim, a igreja estava progredindo ali em Samaria, avançando, estava uma bênção, né? O Filipe era o líder dessa grande multidão em 2 cidades. Mas aí aconteceu uma coisa que para a nossa visão nos parece estranha. O Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, vai para a estrada que leva para Gaza, porque eu tenho uma tarefa para você ali. E Filipe largou essas cidades em Samaria, né, e foi para lá. Quer dizer, havia muita gente lá, né, mas ele obedeceu ao Senhor e desceu e foi até esse caminho. E quando ele estava ali, sem saber exatamente o que iria acontecer, só em obediência, né, aí o Espírito Santo, aí ele começa a ver, está passando na estrada, e ele vê uma carruagem passando. O Espírito Santo fala para ele assim: ajunta-te, aproxime dessa carruagem. O texto aqui diz assim, ó, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Verso 30 diz: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então o que acontece aqui, irmãos? O Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, se aproxime dessa carruagem. Você precisa acompanhar, você precisa levar a palavra até essa pessoa que está aí. E a carruagem, ela não estava parada, irmãos, não era um posto de combustível, né, como se fosse os dias de hoje, né, uma parada, uma estalagem. Não, a carruagem estava em movimento. Quando o Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, aproxime-se dessa carruagem, o que Filipe fez? Ficou assim: está depressa demais, ela não vai parar não, Senhor. Não, a Bíblia diz que ele correu e ficou do lado da carruagem, do lado de fora. E aí ele começou a ouvir o homem que estava lendo o livro do profeta Isaías. Nesse período, Filipe estava do lado de fora, correndo do lado de fora da carruagem. Alguém podia olhar e falar: mas que cena ridícula, que coisa estranha, o que esse cara está correndo do lado de fora da carruagem? Mas foi nesse momento que ele conseguiu ouvir o que o homem estava lendo, e aí ele entendeu o que tinha que fazer, e ali naquele momento ele abordou o homem. Ele perguntou para o homem: o senhor entende o que o senhor está lendo? Aí o homem entra num diálogo com ele e pede para ele subir na carruagem. Ele sobe a carruagem e ele segue em caminho. E Filipe vai na carruagem sem se importar para onde ia a carruagem. Ele simplesmente entrou na carruagem e ali ele compartilhou o evangelho com aquele homem, segundo o texto que aquele homem estava lendo, Isaías, né? A citação do texto é de Isaías 53, que ele está tentando entender de quem o profeta fala, se é dele mesmo ou se é de uma outra pessoa. E ali Filipe lhe explica essa passagem, e o homem recebe a Cristo, e depois eles param no meio do caminho. Filipe batiza aquele homem, e na hora que Filipe batizou aquele homem, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou para outro lugar. Quer dizer, tomou ele dali, pegou ele ali, de uma forma sobrenatural. Vou usar uma linguagem aqui: teletransportou o Filipe, né? Tirou daqui e levou para outro lugar, para onde precisava de Filipe. Quer dizer, Filipe só estava ali por causa daquele homem. Agora, o que nós podemos aprender com essa lição? Eu anotei aqui, quando eu estava lendo, o Espírito Santo me despertou para algumas coisas nesse texto, né? Primeira coisa, quando Filipe foi chamado, e o Senhor disse: você vai para a estrada, você vai para o caminho, Deus o tirou de um lugar cheio de gente, né? Tinha multidões de 2 cidades, e foi ele quem evangelizou, orou, expulsou os demônios e batizou essas pessoas. Agora o Espírito Santo fala: Filipe, eu quero que você vá para uma estrada. Era uma estrada que não tinha ninguém,
Não era como uma estrada que levava para Jerusalém, que tinha aquele fluxo de gente passando, né? Não, era uma estrada com pouco movimento, que não era uma estrada, talvez uma estrada principal, mas ele foi para lá sem questionar, porque ele estava ali à disposição do Senhor. Então, lendo esse texto, o Senhor me fez entender 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês, da característica, da natureza de Filipe como servo de Deus, como um discípulo, né? Primeira coisa, desprendimento. A primeira coisa de Filipe é desprendimento. Por que desprendimento, pastor? Que qual é a pessoa que vai largar um trabalho com um monte de gente, que já deu muito fruto, já deu muito resultado, agora era a hora, vamos dizer assim, dele estabelecer um trabalho ali mais forte, porque ele já ganhou muita gente, já evangelizou, expulsou demônio, curou enfermos, batizou esse povão, agora era a hora dele ficar ali como líder daquelas pessoas. Mas o Espírito Santo colocou lá João e Pedro, para dar uma assistência no acompanhamento mais profundo da maturidade deles, e o Espírito Santo mandou Filipe para uma estrada vazia. E ele obedeceu sem questionar. Isso demonstra um desprendimento. E eu anotei aqui, o reino não é meu. O que isso quer dizer, irmãos? Que tem pessoas que são até trabalhadoras, mas elas estão trabalhando para elas mesmas. Se Deus pedir para ela sair, ir para outro lugar, sai daqui, vai para lá. Tem essa célula aqui, você precisa abrir uma célula em outro lugar. Você está cuidando desse grupo aqui, agora você vai para um outro lugar, começar um grupo do zero. Eu não, já trabalhei tanto aqui, já ralei pra caramba, agora que já tem gente, agora que está organizado, agora que está estruturado, eu vou deixar? Não, né? Aí o pastor não gosta de mim, agora que o trabalho estava bom, me colocou em outro lugar, agora que a minha célula estava crescendo, me mandou para outro lugar. Irmãos, o reino não é seu, o reino não é meu, o reino não é do pastor, o reino não é do bispo, o reino não é do nosso apóstolo, o reino é de Deus. Naquele momento, Deus estava movimentando as coisas, e o que Deus precisava era alcançar aquele homem. E quem ele procurou? Alguém que estava à disposição. Pastor, será que não tinha outras pessoas? Provavelmente sim, mas pelo que a gente vê, a atitude de Filipe, a gente vê que Filipe tinha esse desprendimento. E o segundo ponto, ele tinha uma disponibilidade. Irmãos, está faltando gente disponível para o reino. Às vezes as pessoas estão disponíveis para várias coisas, mas disponível para obedecer o que Deus está mandando, são poucas as pessoas. As pessoas são disponíveis para obedecer naquilo que lhes é interessante, dentro da sua zona de conforto, da sua área de segurança, do seu território de domínio, né? Talvez Filipe poderia dizer, não vou estar disponível. Eu sou um cara, eu anotei aqui, né? Ele estava ocupado. Filipe não era um vagabundo, não era um cara que não estava fazendo nada. Filipe não tinha nada para fazer, o Senhor mandou ele lá para a estrada para dar serviço para ele. Não, gente. Ele estava cuidando de multidões em 2 cidades, mas ele estava disponível para obedecer ao Senhor. E eu vou falar uma coisa meio maluca, né, para vocês, mas entende, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, por que sempre chama aquele fulano, aquela irmã, aquele irmão, aquele discípulo, aquela pessoa para fazer as coisas? Sabe por quê? Porque aquela pessoa está sempre disponível. Irmãos, nós pastores temos um sonho. Eu falo bastante isso no Brás, lá na escola bíblica, que a gente estuda domingo de manhã. O sonho de todo pastor é ter uma igreja disponível. Quando fala uma igreja, os membros, os discípulos disponíveis. Vamos falar, vamos fazer tal coisa. Conta comigo, pastor, conta comigo, né? Vamos lá, tal. Mas, irmãos, no fim a gente acaba ficando sempre com o mesmo grupo de pessoas. Não é panela, não é panelinha. É porque quando a gente precisa, quando a coisa aperta, quando alguém tem que correr para fazer alguma coisa, sempre são as mesmas pessoas. Por que são as mesmas pessoas? Porque são aquelas que estão disponíveis. E de repente alguém olha e fala, está vendo? São os preferidos do pastor, são os peixinhos do pastor, são não sei o quê. Não é isso, queridos. Como eu disse, nós pastores sonhamos que todo mundo da igreja esteja servindo, esteja trabalhando e seja disponível. Mas isso não é uma realidade.
Filipe estava ocupado, mas Deus o chamou e ele foi. Então, às vezes, tem pessoas que estão com muitas tarefas, mas Deus as chama, sabe por quê? Porque são pessoas disponíveis. E às vezes tem pessoas que não estão fazendo nada e Deus não chama. Por que Deus não chama? Porque essa pessoa não tem um coração disponível. Ai, pastor, misericórdia. Então, ore a Deus. Você não está sendo chamado para nada? Ore a Deus, diga, Senhor, eu estou disponível. E quando Deus te chamar, independente do que seja, diga sim. Pode sentir medo? Pode. Pode dar um aperto no coração? Pode. Você pode até se sentir um pouco despreparado? Pode também. Porque aquele que serve a Deus sempre se acha um pouco despreparado, porque quem nos capacita é o Espírito. A verdade é, a gente pode ter lido, estudado, ter experiência, mas sempre que nós estamos diante de um novo desafio, muitas vezes nós nos sentimos despreparados, porque nós sabemos que em nós mesmos nós não temos nada. Para fazer a obra de Deus não é o nosso conhecimento, é a unção de Deus. Agora, Deus, a sua misericórdia, nos chama e também nos capacita. Então, se você está sem produzir alguma coisa, e você fala, eu queria ser chamado também, pastor, ora a Deus. Diga, Senhor, eu quero. Chega para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder, para o seu discipulador, diga, olha, conta comigo quando você precisar. Agora não fica com frescura. Só se for assim, só se for assim, só se for assim, aí já não é disponibilidade, gente. Tá? Não é disponibilidade. Eu fico imaginando uma pessoa dessa numa entrevista de emprego. Olha, eu quero muito trabalhar na sua empresa, mas olha, eu não trabalho sábado, eu não trabalho domingo, eu não posso passar das 5 horas da tarde, eu não gosto de chegar muito cedo, eu não vou fazer, se convocar num feriado eu não venho. Você já imagina o que vai acontecer, né? Na sua entrevista. A pessoa terminou a entrevista, eu vou falar que a pessoa fala para você, muito obrigado, Senhor. Olha, estamos aqui com o seu currículo, a gente vai analisar qualquer coisa, a gente te chama. Você vai para os cemitérios, nunca mais vão te chamar. Porque você não está disponível, você quer só do seu jeito. E quem quer realmente trabalhar, se disponibiliza. Essa é a verdade, irmãos. Se disponibiliza. Né? Então, outra coisa que eu vejo em Filipe, que me chamou a atenção, né, que ele teve foi, eu coloquei uma palavra que talvez você vai até assustar com isso, atrevimento. Nossa, pastor, eu nunca ouvi falar de... exatamente, atrevimento. Né? Ele não conhecia o homem, mas arriscou a falar com ele. Se arriscou. Como assim, pastor? Verdade. Filipe foi atrevido. Porque o Senhor falou para ele assim, vai, se ajunte nessa carruagem, aproxime-se da carruagem. Ele aproximou. Quando ele ouviu o homem lendo o texto sagrado, ele falou, essa é a minha oportunidade. E teve o atrevimento, porque, irmãos, a Bíblia diz que esse homem era um homem que ele era o funcionário de alto cargo da rainha da Etiópia. Ele era o tesoureiro do reino inteiro. Irmãos, com certeza, essa carruagem que levava o homem não era uma charretinha velha caindo nos pedaços com a roda quadrada, não, irmãos. A Bíblia usa o termo carruagem. Não era um cavalinho, uma carrocinha, não. Era uma carruagem, era uma coisa chique, uma coisa arrumada. Esse homem deveria ter uma postura. Estava lendo um livro sagrado. Naquela época, irmãos, eram poucas as pessoas que tinham condição de ter um texto. Porque não era igual hoje, que uma Bíblia é barato. Naquela época era escrito à mão, geralmente em couro. Era alguma coisa cara. Poucas pessoas tinham acesso a isso. O cara estava com um texto do profeta Isaías, lendo ali. E Filipe, com atrevimento, com ousadia, pergunta para esse homem importante, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Porque ele teve essa ousadia, irmãos, esse atrevimento, sabe por quê? Porque ele entendia aquele texto. Ele sabia que a profecia falava de Jesus. E ele sabia que Jesus era a resposta. E por que o Espírito Santo mandou ele se aproximar da carruagem? Não era para perguntar do reino. Como é que me conta lá do seu reino? É bonito. Lá tem montanha. Lá tem leão. Lá onde o senhor mora é assim. Não era para bater papo. Não era uma
viagem social, não era turismo não, irmãos, era para levar aquela pessoa a Cristo. Filipe entendeu, então, se o Senhor me tirou lá daquela multidão e me trouxe aqui, é porque eu tenho uma tarefa importante para fazer para o reino. E ele foi atrevido, irmãos, ele foi para cima, se aproximou da carruagem, correu do lado dela, lançou a pergunta para aquele homem, o homem respondeu também de uma forma diferente: como é que eu posso entender se não há quem me explique? Aí Filipe falou: eu te explico. Aí o homem falou: sobe aqui. Filipe subiu na carruagem, continuou a viagem com o homem, sem preocupação para onde ia, sem preocupação de tempo, porque tem gente que ele é disponível mais ou menos. Como assim disponível mais ou menos? Só nos seus horários, só no seu tempo. Hoje eu não estou com vontade. Hoje eu não estou com disponibilidade. Hoje não, hoje não. Irmãos, quando Deus chama, é hora de ir. Quando Deus fala, é hora de ir, irmãos, não é? É porque aquela é a hora. A nossa história aqui, né, mostra uma coisa, irmãos. Por que o tema da mensagem, a carruagem está passando? Corra. Porque, irmão, não dá para Filipe ficar discutindo com Deus. Deus, eu não conheço esse homem. Senhor, por que o Senhor está me mandando acompanhar a carruagem? Qual o motivo? Senhor, qual é o propósito? Senhor, me fala aí qual é o plano que o Senhor tem para mim. Porque tem gente, irmãos, que ele quer tudo explicadinho. Tem gente que ele quer que Deus lhe dê satisfação de tudo que vai acontecer. Ele quer que Deus lhe dê um plano elaborado, com partes, né? Com a introdução, a explicação do tema, parte 1, parte 2, parte 3, o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Para com esse negócio, ele acha que é um plano de carreira. Não, irmãos, é chamado de Deus. O Senhor Jesus falou que aquele que é de Deus, ele é, né, nascido do Espírito, ele é levado de um lado para o outro, irmãos. Quer dizer, porque o Espírito não está limitado à realidade do ser humano. Deus te leva para cá, Deus te leva para lá, Deus traz para cá, Deus leva para lá. E tudo que Deus faz tem um propósito. Não dá para se programar com excesso. A gente se programa sim, a gente se organiza sim, mas Deus fala assim: não, eu quero diferente. Quem sabe até Filipe tinha feito planos lá para se estabelecer em Samaria e formar uma igreja e fazer um trabalho grande. O Senhor falou: você vai para a estrada, dali da estrada já levou ele para outro lugar. Não se preocupa, Pedro e João estão lá tomando conta e você vai fazer outra coisa que eu estou pedindo para você fazer. E aqui, irmãos, que eu lhe citei para vocês, desprendimento, para deixar tudo para trás, disponibilidade, não deu desculpas que estava ocupado, porque realmente ele era um homem ocupado e muito ocupado, e também o seu atrevimento em acreditar no que Deus falou e partir para cima. Está faltando gente mais atrevida no bom sentido, gente mais ousada para fazer a obra de Deus. Irmãos, Deus não quer pessoas covardes para fazer a sua obra. Primeiro que o covarde não vai fazer, né? Tem muita gente se escondendo. A gente tem um caso lá no livro de Juízes, que Deus queria formar um exército para vencer os midianitas, e aí Gideão juntou a multidão lá. O Senhor falou: tem gente demais. Por que tem gente demais? Porque tinha gente que não tinha aquela disponibilidade, aquela vontade, aquela força. Quando o Senhor fez um teste, né, os covardes, os medrosos, podem voltar para casa. Aí já voltou um povão. Já voltou uns 20 mil. Aí o Senhor falou: não, tem gente demais. Vamos resolver isso aqui. E aí falou: vamos fazer um teste. Vai passar no rio. Os que pararam no meio do rio, pegar água, formar conchinha, abaixar, se refrescar, ficar tomando uma aguinha, né? Como se estivesse de férias, num balneário, né? Como se estivesse numa praia. Esse aí você manda embora. Os que passarem pela água e beberem igual cachorro, rapidinho, são esses que vão trabalhar com você. O que isso mostra para a gente, irmãos? A disponibilidade dos caras, a vontade, o desejo, o pique, a pegada. Irmãos, Filipe demonstrou isso porque na hora que o Senhor falou para ele assim: Filipe, acompanha essa carruagem, qual foi a reação de Filipe? Ele correu. Correr significa o quê, irmãos? Significa uma vontade, um desejo. Fala: eu não posso
desobedecer, eu não posso perder esta oportunidade, eu vou correr, que se eu ficar olhando para o céu, olhando para a situação, olhando para isso, relembrando daquilo, chorando as pitangas para cá e para lá, a carruagem vai embora e eu nunca mais vou ver esse homem, e essa oportunidade era única. Por quê? Porque esse homem estava voltando para o seu país, só Deus sabe se um dia ele voltaria para lá ou não, ou quando o evangelho chegaria lá. Então na hora, quando Deus falou, Filipe, acompanhe, Deus nem falou corre, Deus falou acompanhe, Filipe fez o quê? Correu. E você? Está vacilando? Está dando bobeira? Está de boca aberta, aí Deus está falando com você, para você acordar, para você fazer alguma coisa, e você está pensando na morte da bezerra? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, vamos acordar, vamos despertar. Por que você está falando isso, pastor? Porque o mundo está indo para o inferno, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se perdendo, os jovens estão cada vez mais perdidos, os casamentos estão se desfazendo, os lares estão destruídos, as famílias estão sendo atacadas por Satanás. A gente vai ficar pensando, brigando, a cor da igreja é azul, é amarela, é vermelha, é preta, o pastor está com gravata, sem gravata, a irmã pisou no meu pé. Para com esse negócio, Jesus está voltando, tem gente se perdendo, corre em nome de Jesus, corre, desperta, porque se a carruagem passar, a sua oportunidade vai embora com ela, e só Deus sabe quando ela vai aparecer de novo. A vida cristã, ela vai caminhando, ela vai passando, as oportunidades estão passando. Então, não basta caminhar, precisa correr, precisa ter disposição, precisa ter essa vontade. Eu citei aqui, desprendimento, disponibilidade, atrevimento. Irmãos, quando a gente olha para Filipe, a gente descobre porque Filipe cresceu espiritualmente. Citei para vocês que ele aparece no livro de Atos 6, naquele momento ele era um desconhecido, junto com os outros 6, Estevão, Filipe, aí tem Prócolo, Nicanor, Pármenas, estou falando de cabeça, vou esquecer de alguém, tem o tal do Timão, até Timão estava lá, viu, Davi? O Timão estava lá também, viu, pastor Wando? Timão também fazia parte dos diáconos, era um dos eleitos. Então, tinha aquele grupo, eu esqueci de alguém, porque na verdade o que se destacam são Estevão e Filipe. Não que eles não fossem importantes, é que eles não aparecem muito na história bíblica. O foco da história bíblica vai para outro caminho, não os mostra. Mas aparece Filipe, que era para servir mesas, cuidar das pessoas, assistência para aquelas viúvas dos gregos, levar comida, dar uma assistência, ver se estava tudo bem, estava precisando de alguma coisa, fazer uma oração, dar um conselho, enfim, alguma coisa assim. Filipe se destaca, na perseguição ele vai para Samaria, lá ele prega, ganha 2 cidades para Jesus, ora, liberta, cura, expulsa demônio, batiza essas pessoas. Agora o Espírito Santo diz, vai para a estrada, ele foi, para pregar para uma pessoa só, ele foi. Dali o Espírito Santo precisava dele em outro lugar, aí o Espírito Santo já fez o quê? Já tomou Filipe e levou para outro lugar. Aí vem a pergunta, pastor, por que Deus não tirou Filipe lá de Samaria e o arrebatou até no caminho? Irmãos, primeiro porque Deus faz o que Ele quer, mas vamos entender um pouco disso. Na primeira vez, Filipe saía de uma coisa grande para uma coisa aparentemente pequena, de uma multidão, de multidões em 2 cidades, para pregar para uma pessoa. Mas o que Deus viu nele? Disponibilidade. Então, irmãos, Deus não força ninguém. Deus o chamou, ele obedeceu. Como Deus viu nele o quê? Esse desprendimento, essa disponibilidade, esse atrevimento, essa vontade. Na próxima, Deus já sabia, ele já tinha provado. Aí Deus fez o quê? Deus já o levou para outro lugar, não precisou nem ele ir. Ele mesmo ter a ação de saída. Deus já levou ele para lá. Por quê? Porque ele já mostrou. Então, às vezes nós vemos alguém sendo levado por Deus a lugares onde ele nunca imaginou, e nós pensamos, por que Deus leva ele e não me leva? Estou falando que ele foi arrebatado daqui e foi levado para uma outra cidade, estou trazendo para uma realidade nossa. Por que Deus não me coloca ali? Por que Deus não me pega daqui e me leva para lá?
Irmãos, para Deus fazer isso, primeiro, você tem que ser uma pessoa disponível, você tem que provar que você é disponível. Você vai ter que aprender a abrir mão de coisas, dos seus interesses, do seu tempo, das suas coisas, para dizer, Deus, eu estou aqui. Foi o que Filipe fez a primeira vez. Ele deixou lá uma coisa grande para aparentemente uma coisa pequena, sem reclamar, sem murmurar, deu prova, correu, foi para cima, Deus ficou feliz com ele. Dali para frente, Deus o arrebatou e levou para outro lugar. Por quê? Porque agora ele já tinha passado na prova. Tem gente querendo nota boa, mas não passa na prova. Tem gente querendo troféu, reconhecimento, recompensa, mas ele não lutou. Para ser vencedor, você tem que lutar. Para ser um conquistador, você tem que partir para cima, tem que fazer alguma coisa. Tem gente querendo, por que fulano, eu estou na igreja há um tempo, porque não me unge pastor? Mas querido, você não tem coragem nem de cuidar de uma célula. Ai pastor, misericórdia. Verdade, desculpa a minha franqueza. Mas eu preciso dizer isso para você. Você não quer cuidar de uma pessoa, às vezes você não tem disponibilidade nem de cuidar da sua família. Nem de fazer uma oração para a sua família. E aí você quer que, por que o meu pastor não me reconhece? Irmãos, não é questão de reconhecimento, irmãos. Nós não queremos ninguém teórico. Ungir as pessoas só por ungir não vai fazer ninguém se tornar pastor, irmãos. Ou líder em alguma coisa. A pessoa precisa trabalhar. E como resultado do trabalho, vem o reconhecimento. É nesse ponto que eu chamo a sua atenção. Eu quero dar um salto na história agora. Eu quero, lá de Atos, onde nós estamos, eu quero avançar para Atos, deixa eu olhar aqui, Atos capítulo 21. Atos 21. Nisso aqui, irmão, já tinham passado décadas, tá? Não é que passou aí um ano, não. Décadas já tinham se passado na história. E aí, Atos 21, versículo 8. Aqui essa parte de Atos está com ênfase na viagem de Paulo. Aí diz assim, no dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Filipe era um dos 7 homens que haviam sido escolhidos em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Olha aqui, irmãos. O Filipe aparece de novo. Mas preste atenção. A citação de Lucas aqui, que é o autor de Atos, acompanhando Paulo. Então ele fala que Paulo foi e ele ficou na casa de Filipe. Ele ficou hospedado. Com certeza Filipe era uma liderança naquele lugar lá em Cesareia. Por isso Paulo, como um líder, passou e ficou ali vários dias ali, né? Antes de voltar para Jerusalém, onde ele seria preso. Então, quando ele ficou ali, a Bíblia cita Filipe, o evangelista, não fala Filipe, o diácono, porque Filipe agora não era mais diácono, Filipe agora era evangelista. Por quê, irmãos? Porque diácono foi temporário, porque diácono ele foi escolhido porque ele tinha o quê? Disponibilidade. Pastor, mas ele não era o dom deles, esse aí. Mas ele, quando chamou, ele serviu. Ele foi colocado como diácono. Mais rapidamente, quando houve a perseguição, ele começou a evangelizar um monte de alma. Mas ali no texto de Atos, não chama Filipe de evangelista. Fala só Filipe. Ele não era ungido, ele não era reconhecido ainda, mas já fazia o trabalho. Agora, passado muito tempo, Lucas cita Filipe como evangelista e fala, ele era um dos 7 escolhidos em Atos, no começo da igreja. Quer dizer, ele foi diácono, hoje ele é evangelista. E lembre-se, irmãos, que essa questão de evangelista, somente na questão hierárquica de igreja, a gente tem uma ideia, por exemplo, que é obreiro, diácono, depois é evangelista, depois é pastor, depois é, missionário, é bispo, como se fosse uma coisa hierárquica. Aqui não tinha isso, irmãos. A questão é o seguinte, a pessoa podia começar como evangelista e morrer como evangelista. Não é que ele não cresceu, é porque o dom dele era para evangelizar, e não era para pastorear, era para ser evangelista. Então, nós temos na história
Muitas pessoas que são evangelistas, nós temos vários teleevangelistas, né, que apareciam na TV, pessoas de multidões, de décadas de experiência, mas que eram evangelistas. Então é importante entender que Filipe, ele foi reconhecido pelo dom que ele tinha, pelo trabalho que ele estava fazendo. Isso foi uma consequência da sua disponibilidade. Mas o que é bonito aqui também é ver uma coisa: apesar de Filipe ser um cara com essa disponibilidade, um cara que trabalhava, que evangelizava, tudo, ele estava cuidando da sua família, porque aqui diz que ele tinha 4 filhas donzelas e as 4 profetizavam. Olha que coisa bonita. Filipe cuidava e muito bem da sua família, porque tem gente que acha que para servir o reino não precisa cuidar da família. Isso não é verdade. Aqui está dizendo que Filipe tinha uma família abençoada. Era um cara que tinha muita coisa para fazer, trabalhou muito para o Senhor, mas a família dele estava aos pés do Senhor também. Isso é muito bonito, é uma coisa à parte, mas para chamar a sua atenção. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu não tenho tempo. Irmãos, o tempo é nosso, somos nós quem administramos o tempo. Somos nós quem vamos lidar com isso. Se Deus chama, é porque Deus está vendo que há possibilidade, sim. Que Deus nunca vai dar para você alguma coisa para você fazer que você não tenha condições de fazer. Deus nunca vai pedir para você algo que você não tenha condições de dar para Ele. Deus não é injusto. Na parábola dos talentos que nós estudamos na semana passada, que nós conversamos aqui, não RCE mesmo, o Senhor chamou 3, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Então, se Deus está dando alguma coisa para você fazer, é porque Ele está entendendo que você tem capacidade, você vai ter tempo, você vai ter condições, e isso não vai fazer mal nem para você, nem para o seu trabalho secular, nem para a sua família, não vai atrapalhar. Isso vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa. Filipe aqui é a prova. Filipe estava lá, Filipe evangelista, 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha que coisa bonita. Abençoadas, servindo a Deus. As 4 profetizavam, hein? Quem tem numa casa 4 profetisas, ele tinha 4 filhas que profetizavam. Olha que coisa bonita. É a honra de Deus. Deus vai honrar a sua família. Não pense se você trabalhar para Deus, Deus vai abandonar a sua família, não. Não vai não. Viu? Tem gente que está tão preocupada com a família que não faz nada para Deus. No fim, perde a família e perde a carruagem. A carruagem passou, ele ficou para trás. Filipe estava fazendo o que Deus queria, e Deus estava tomando conta de tudo aquilo que era dele. Mas, irmãos, eu quero terminar minha palavra, encerrar minha palavra aqui, e eu quero que você preste atenção num ponto. Eu anotei um outro texto também que o Espírito Santo trouxe para mim, né, que nós falamos aqui bastante de agilidade, disponibilidade. Quando fala de correr, Filipe correu e foi. Alguém pode dizer: pastor, eu estou meio velho, eu estou meio velha, eu já não sou tão novo. Irmãos, essa questão de correr foi uma coisa pontual. Quando fala correr, não é necessariamente que você tem que viver correndo no sentido de correr mesmo, mas é a disponibilidade, é a agilidade, é a prontidão em responder ao chamado de Deus e rapidamente fazer aquilo que Deus mandou fazer. Porque tem coisas, se você não fizer agora, depois você não faz mais. Nós já ouvimos muitas histórias que Deus mandou alguém falar com uma pessoa e essa pessoa ficou pensando demais. Depois eu falo, semana que vem eu falo, quando tiver outra oportunidade eu falo. A pessoa morreu, a pessoa foi para outro lugar, se perdeu, infelizmente. Então, irmãos, quando fala de correr, dessa agilidade, fala de estar pronto para fazer a obra de Deus. Mas talvez alguém esteja enfrentando uma crise de vontade, uma crise de ânimo, de coragem para fazer. Talvez essa pandemia veio, te desanimou, talvez você passou por alguns problemas dessa pandemia, talvez alguém conhecido próximo a você se perdeu, morreu, infelizmente, ou você até ficou doente, venceu, mas isso
te deixou um pouco para baixo, talvez você ficou assistindo notícia demais ruim, ficou meio desanimadão, mas eu tenho uma boa notícia para você, viu? Você quer fazer parte desses que estão correndo, desses que estão ágeis, que estão disponíveis para o reino? Eu tenho uma solução, eu tenho uma fórmula para você, eu tenho uma resposta para você. Eu quero ler com vocês um texto, Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29, é um texto bem conhecido, Isaías 40, 29, diz assim, aos cansados ele dá novas forças, e enche de energia os fracos, até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então, querido, se você está nessa categoria do desanimado, do sem coragem, sem disposição, olha aqui, você fala, pastor, eu queria tanto, mas eu queria poder fazer mais. Então eu quero dizer para você que não precisa colocar o mais. Aqui tem a palavra, tem a fórmula para você. Aqueles que esperam, aqueles que confiam em Deus, aqueles que buscam em Deus, renovam sempre, sempre, sempre as suas forças. Aqui diz, aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam. Tem muito jovem cansado, viu? Os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então, querido, você está disposto, você quer de verdade, é isso que está no seu coração, você quer dizer sim para o chamado de Deus, você quer estar disponível, você quer estar desprendido de tudo, você quer ter ousadia para fazer a obra de Deus, o Senhor quer renovar a sua força nessa noite. Queridos, eu notei uma coisa aqui, dizendo o seguinte, tem muita gente correndo para Jesus, inclusive tem canções que falam de correr para Jesus, e é bonito e é verdade, temos que correr para Jesus mesmo, mas tem pouca gente correndo para falar de Jesus. Tem muita gente correndo para Jesus e tem pouca gente correndo para falar de Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Tem muita gente querendo a bênção de Jesus, o abraço de Jesus, a atenção de Jesus, o cuidado de Jesus, mas tem poucas pessoas querendo falar de Jesus para aqueles que estão precisando. Então é hora da gente entender que precisamos correr, mas não é só correr para Jesus, mas é correr para falar de Jesus. E esse texto de Isaías é uma palavra profética para as nossas vidas nessa noite. O Senhor quer renovar as nossas forças, o Senhor quer dar força para o fraco, o Senhor quer animar o cansado, o Senhor quer nos fazer voar, o Senhor quer nos fazer correr e não nos cansar, o Senhor quer nos fazer caminhar e não ficarmos fadigados. Vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite mais uma vez. Pai, a Tua palavra para nós nesta noite é um desafio, Senhor. A carruagem está passando, a oportunidade está passando. Senhor, quantas pessoas estão precisando ouvir a Tua mensagem? Quantas pessoas estão precisando ouvir, meu Deus, uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de cura, de libertação, de milagres? Quantas pessoas estão precisando ouvir que o Senhor é a resposta para todas as áreas da sua vida, que o Senhor é aquele que veio para dar a vida em favor da humanidade, para salvar o homem, que o Senhor é a prova viva do amor que Deus tem pelo mundo. Ó meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos despertados, a sermos ágeis, que possamos não só ouvir, mas que possamos correr para, meu Deus, anunciar a Tua palavra, que tenhamos essa disponibilidade. Se alguém que nos ouve agora está desanimado, está cansado, está se sentindo fraco, Pai, fortalece essa pessoa agora segundo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, sopra a vida, sopra a força, vigor,
coragem, ousadia sobre esta pessoa agora. Se alguém está com a sua alma ferida, a sua alma machucada por algum problema que enfrentou, e isso o desanimou, isso fez essa pessoa pensar em retroceder, Espírito Santo, passa o teu bálsamo agora, cura esta pessoa, Senhor, cura esta alma ferida, tira todo pensamento contrário, toda fortaleza que se estabeleceu nessa mente, a fortaleza do não posso, não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho forças, que essa fortaleza caia por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, coloca nesse coração a disponibilidade, que essa pessoa tenha desprendimento para todas as coisas, que essa pessoa tenha paixão por vidas, paixão por almas, paixão pelo Senhor, desejo de obedecer e fazer a tua obra, Pai. O Senhor Jesus nos alertou e disse: orem, orem, porque a seara é muito grande e são tão poucos os trabalhadores. E nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor levante no meio da tua igreja trabalhadores. Nós temos muitas pessoas na igreja, mas não são muitos os trabalhadores. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo desperte nesta noite trabalhadores para o teu reino, Senhor. Trabalhadores, Senhor, que ousem sair, semear a tua palavra, que ousem, Senhor, sair da sua zona de conforto e realizar a tua obra. Eu lhe peço nesta noite que, assim como Filipe teve esse desprendimento, teve essa disponibilidade, teve essa ousadia, Senhor, que nós possamos ter também na força e do poder do teu Espírito Santo para realizarmos a tua obra, para não deixarmos a carruagem passar, para não deixarmos a oportunidade passar, para não deixarmos o nosso chamado passar e cumprir a nossa vocação e o nosso chamado. É o que nós lhe pedimos nesta noite, Pai, em nome de Jesus.